Minha irmã atacou o bolo de casamento da minha prima porque não era o sabor preferido dela. Por causa disso, meus pais querem me expulsar de casa se eu não convencer minha prima a perdoá-la. Eu tenho 17 anos e não sei por que estão pedindo para eu resolver um problema que, para começo de conversa, não é meu, é da minha irmã, que tem 25, a mesma que se tornou uma bruxa louca e, de alguma forma, sou eu quem está pagando por isso. Além disso, tudo o que está acontecendo agora me deixa um pouco nervosa, já que são meus próprios pais que estão me ameaçando de me deixar na rua se eu não fizer o que eles querem para ajudar minha irmã mais velha. Na semana passada foi o casamento da minha prima, de 35 anos. Todo mundo estava super empolgado porque era o primeiro casamento na família em anos. Eu também estava muito feliz porque Yulen é minha prima favorita e eu fui a dama de honra no casamento dela. Uma grande honra sendo ela, mas tudo quase foi arruinado pela minha irmã Carla. Para que conste, minha irmã está com cerca de 5 meses de gravidez agora. Ela tem agido como uma lunática desde que anunciou a gravidez, como se os hormônios, os astros e a lua cheia lhe dessem permissão para se comportar como se tivesse um ataque de realeza. Escutem, minha irmã sempre foi meio louca, só que agora isso se potencializou, ela enlouqueceu completamente. Sempre teve problemas muito sérios com ciúmes e com dividir a atenção, só que agora ficou mais preocupante. Ela odeia todos em sua vida e constantemente faz birras para conseguir o que quer. Meus pais fizeram muito pouco para corrigir seu comportamento, porque tiveram Carla depois de tentar por muito tempo. Eu estou aqui, mas muito frequentemente sou ofuscada pela minha irmã. Não que ela tenha algo especificamente contra mim, é só que eles não tiveram problemas para me ter e eu não sou tão valiosa. Eu acho. Ninguém da família estendida gosta dela. Ela é a louca da família. Já interrompeu festas, destruiu eventos importantes e até arruinou alguns dos meus próprios eventos por diversão ou sei lá o que. No geral, era uma mulher horrível, mas piorou depois de ficar grávida. É o primeiro neto de toda a família, então o quanto meus pais a mimam não tem limites. Aliás, ela não tem emprego, mora com nossos pais e o pai do bebê já deu fora. Não sei o que aconteceu exatamente, mas imagino ele correndo no meio da noite depois de pular pela janela. Então ela é completamente inútil e dependente dos meus pais. Detalhe, isso também não é muito diferente de antes, só que como eu disse, agora é pior. Ela está explorando essa gravidez ao máximo porque meus pais permitem que ela saia impune de tudo. Ela tem a carta infinita de saia livre da prisão, do banco imobiliário. Carla joga minha comida fora se acha que não é saudável para ela e seu bebê, mesmo que não seja a comida dela e ela não tenha que comer. Ela me deixaria fora de casa porque quer tirar sua soneca sem interrupção, e assim eu poderia continuar o dia todo. Ela se tornou completamente insuportável. Toda vez que alguém tenta confrontá-la, ela começa a chorar e diz que os hormônios a estão deixando louca e que ela não consegue se controlar. Com o tempo, meus pais começaram a usar essa desculpa também. Carla vinha tentando sabotar o casamento da Yulen há um tempo. Ela experimentava vestidos de noiva aleatórios quando Yulen estava procurando o dela e aparecia em lugares onde não era convidada. Inclusive, tentou fazer birra quando Yulen me escolheu como dama de honra, mas não ela. Yulen e o resto da família estavam absolutamente fartos dela, mas só a convidaram porque meus pais não iriam sem ela. E é uma daquelas famílias unidas que não vai se fraturar só por um membro rebelde. Bom, acho que agora vocês entendem que tipo de mulher é minha irmã. Então, no dia do casamento, meus pais haviam garantido a todos que vigiariam Carla e não deixariam que ela fizesse nada estúpido. Eram os babás ou guardas de prisão dela. Bom, só conseguiram controlá-la até a recepção. Depois foi trabalho demais para eles. Quando a noiva e o noivo estavam tirando fotos depois da cerimônia, minha tia e eu pegamos Carla tentando derramar calda de chocolate sobre o bolo de casamento da Yulen. Por que você deve estar se perguntando? Embora eu ache que você já deva saber a esta altura, porque Carla não gostava do bolo da Yulen, não era o sabor preferido dela. Minha irmã adora chocolate, enquanto tanto Yulen quanto seu marido odeiam, então decidiram colocar recheio de cocô e creme de confeiteiro com cobertura de baunilha. Não que eu seja fã dessa combinação, mas não é o meu casamento. No dia que eu me casar, escolherei o sabor que eu gostar. Isso é o que uma pessoa normal pensa, coma o que tem ou recuse educadamente. Mas Carla não é normal. Ela é uma emissária de Satanás que, além disso, está grávida. Não há exorcismo que dê conta disso. Aparentemente, Carla achou que não tinha problema esvaziar uma garrafa inteira de calda de chocolate em todo o bolo. Eu literalmente tive que segurá-la enquanto minha tia arrancava a garrafa das mãos dela como se estivéssemos no meio de um crime. Instalou-se o caos porque minha irmã começou a chorar e gritar que estava grávida, que não podíamos fazer isso com ela. As pessoas se aproximaram, todos se envolveram.
e no final Yulin também ficou sabendo. Ela estava furiosa, e seu marido disse diretamente que Carla não podia continuar no casamento. Carla começou a chorar e afirmou que era um desejo, que se não fizesse algo, o bebê nasceria com uma deformidade, que chocolate era sua fraqueza. Yulin disse a ela que tivesse engolido a calda com garrafa e tudo. Minha mãe e meu pai também repetiram estupidamente as desculpas de Carla, embora agora eu ache que era mais para que as pessoas ficassem menos bravas com eles. Bom, qualquer que fosse o raciocínio deles, não funcionou. Expulsaram Carla, apesar de meus pais dizerem que iriam embora se ela fosse. Soiler, eles não foram. Eu fiquei, porque não havia chance de eu perder o casamento da Yulin. Bom, as coisas pioraram depois que o casamento acabou. Todos, exceto meus pais, estão super bravos com minha irmã. Tem criticado ela e dito que ela não será convidada para nenhum evento familiar no futuro. Yulin também está muito brava com Carla e com meus pais, e disse que nunca os perdoará por quase arruinarem seu casamento. Meus pais têm estado sob o ataque de todos porque continuam tentando desculpar o comportamento de Carla e dizem que ela fez isso porque seus hormônios estavam descontrolados. Carla realmente não se importa que as pessoas a insultem e aos nossos pais, é como se tudo passasse direto por ela. Acho que ela está apenas feliz por receber atenção e por ter tido a chance de incomodar Yulin no dia do casamento dela. Mas meus pais não estão reagindo bem a esse ostracismo. Em vez de levar o assunto a sério e pedir à minha irmã que deixe sua loucura de lado, estão me dizendo para convencer Yulin de que Carla estava incontrolável por causa dos hormônios. Detalhe: Carla nem sequer pediu desculpas a Yulin e não acha que deva fazê-lo, porque estava hormonal e não quis provocar isso. Meus pais de alguma forma têm certeza de que a família os perdoaria se Yulin o fizesse. Então, agora estão exigindo que eu faça Yulin aceitar suas desculpas ridículas e que eu deixe isso passar. Eu me recusei a apoiar sua desculpa absurda e disse a eles que precisam parar de acobertar minha irmã louca. Eles também não gostaram disso. Agora estão me ameaçando de me expulsar se eu não falar com Yulin e fizer com que ela perdoe Carla. Eles têm me pressionado e ameaçado desde a semana passada. Tornou-se insuportável ficar em casa. Também estou com medo de que eles realmente me expulsem e eu não tenha para onde ir. Edição. Obrigada a quem me fez rir com o comentário de que guerras começaram por menos que um bolo de casamento arruinado. Felizmente não foi arruinado. Conseguiram retirar o chocolate da parte onde ela jogou a calda, e a outra metade estava muito bem. Eu já mencionei que minha irmã é a filha de ouro, então não entendo por que vocês se surpreendem que meus pais me penalizem pelas ações dela. Eles sempre foram assim. Vocês me disseram que eu deveria estar mais brava, mas já estou meio acostumada com essas bobagens. A única razão pela qual vim aqui é que meus pais estão me ameaçando de me expulsar. Eu ficaria feliz em me manter o mais longe possível da minha família, mas não sou maior de idade o suficiente para isso. Ainda tenho 17 anos, então não posso arranjar um lugar por conta própria. É ilegal menores de idade alugarem um lugar. Além disso, não ganho dinheiro suficiente para alugar um apartamento sozinha. Provavelmente eu poderia ficar na casa da minha amiga, mas duvido muito que seus pais me alimentem e me deem um teto de graça por um ano inteiro. Ir para a casa de um parente também seria um pouco difícil. Yulin acabou de se casar, não vou ficar no meio de um casamento que acabou de começar. Imagino que ela queira aproveitar o tempo para se divertir um pouco. Um adolescente de 17 anos não faz exatamente parte dos planos dela. O resto da família, acho que não vai me querer para não ter que aturar meus pais mais tarde. Eu nem sei por que meus pais acham que eu poderia convencer minha prima. Suponho que seja porque Yulin e eu somos muito próximas. Ela é literalmente a irmã que eu deveria ter tido. Então, agora vocês sabem por que meus pais pensaram que eu poderia convencer Yulin a se acalmar, mas eles se recusam a entender que a lógica deles é completamente falha. Além disso, Yulin não é a única que está brava com minha irmã. Estão marginalizando Carla porque ela já irritou a todos e agora ninguém tem paciência para ela. Convencer Yulin não adiantaria de nada porque os outros continuariam bravos. Meus pais estão tão obcecados com o controle de danos que se agarram a qualquer coisa. Não entendo por que sou eu quem mais sofre aqui, quando nem sequer estou remotamente envolvida nessa bagunça. Atualização. Acho que a parte mais controversa do meu post foi o fato de meus pais estarem tentando fazer com que eu convença Yulin a perdoar Carla. Alguns de vocês realmente não conseguem entender o que expliquei na minha edição.
que somos extremamente próximas. Muitos queriam que eu elaborasse sobre meu relacionamento com Yulin. Sei que ela é muito mais velha que eu, mas ela me adora desde que eu era criança. Eu a admirava muito porque minha própria irmã é um desastre absoluto. E essa diferença de idade não é um problema, porque nos damos muito bem. Eu me aproximei tanto da Yulin porque era ela quem cuidava de mim quando meus pais estavam ocupados. Nem preciso dizer que minha irmã se recusava terminantemente a cuidar de mim, mesmo que fossem por 15 minutos. Então, era Yulin quem sempre vinha e cuidava de mim. Minha prima gosta muito de mim, e é mais como uma irmã para mim do que minha própria irmã. Meus pais não notaram realmente nossa proximidade no início, só estavam felizes porque Yulin nunca dizia não para cuidar de mim e nunca pedia muita compensação. Com o tempo, eles notaram que Yulin passava mais tempo comigo e que realmente me adorava. Bom, acho que notaram porque minha irmã foi reclamar de como Yulin sempre me levava para sair e me dava alguns presentinhos, enquanto ela não recebia nada. Isso começou quando eu tinha uns 12 anos, Yulin já tinha terminado a faculdade e tinha um emprego para o qual frequentemente me levava. Detalhe, minha irmã já era bem adulta, então era ridículo que ela reclamasse de Yulin me comprar coisas. Mesmo assim, meus pais tentaram fazer com que Yulin levasse minha irmã também. Por sorte, Yulin deixou claro que não ia mimar uma mulher completamente adulta que jamais tinha sido gentil com ela. Assim é a situação entre Yulin e eu. Yulin não é a favorita da família nem nada. Todos estão bravos com Carla porque ela já arruinou muitos eventos antes e não sofreu absolutamente nenhuma consequência. Quer dizer, ela recebeu alguns castigos aqui e ali, mas meus pais não queriam lidar com as birras dela quando tentavam castigá-la. Assim que ela completou 18 anos, já estava fora de controle e meus pais não estavam em posição de castigá-la ou repreendê-la. Eles apenas diziam: "Você sabe como ela é", e seguiam em frente. O casamento não foi um incidente isolado, de forma alguma. Por isso todos estão tão bravos. Mas meus pais, claro, não veem as coisas assim. Ontem à noite eles me deram um prazo de 2 dias. Tenho que conseguir que Yulin perdoe Carla em 2 dias, ou eles me expulsarão. Não sei o quanto estão falando sério, mas não vou mais arriscar. Vocês têm razão ao dizer que eu deveria começar a falar com as pessoas e contar o que está acontecendo. Yulin está em lua de mel, então não quero incomodá-la agora. Talvez eu fale com minha avó e minha tia e conte a elas o que está acontecendo. Definitivamente farei uma atualização depois disso. Atualização 2. Pessoal, já estou fora de casa, estou ficando com minha tia agora. É a mãe da Yulin, por sinal. Alguns talvez se surpreendam, enquanto outros provavelmente já esperavam por isso. Um dia depois que fiz a última atualização, cheguei da escola e encontrei minhas roupas queimando no quintal. Dou a vocês uma chance para adivinhar quem fez isso. Acho que já dei chances demais. Sim, foi minha irmã louca. Ela entrou no meu quarto quando eu estava na escola, pegou algumas das minhas roupas e até maquiagem, e então as queimou bem antes de eu chegar. Ela calculou perfeitamente para que eu visse minhas coisas queimando, mas sem tempo para salvar nada. Ela também estava parada na varanda, sorrindo para mim como se fosse assim que as pessoas adultas se comportam. Tenho muita pena desse bebê, porque está claro que Carla não tem perfil para ser mãe. O que eu digo? Ela não tem perfil para ser um ser humano. Nesse ponto, eu já estava de saco cheio. Também comecei a sentir um pouco de medo, porque minha irmã estava realmente agindo de forma descontrolada. Antes desse incidente, ela geralmente me atacava verbalmente. Queimar minhas coisas é um truque novo para ela. Não quero ficar sentada esperando para descobrir o que viria a seguir. Então, depois que minha irmã entrou em casa, liguei para minha avó e contei tudo. Eu não queria entrar de novo e ficar sozinha com minha irmã. Papai estava no trabalho e o carro da minha mãe não estava lá, então eu sabia que ela não estava em casa. Também não sabia se eles seriam de grande ajuda, talvez a deixassem me queimar também, sabe, porque ela está hormonal e essas coisas. Liguei para minha avó e ela ligou para minha tia, que veio imediatamente para casa. Eu esperei sentada do lado de fora, olhando para casa, caso ela saísse correndo com uma faca ou algo assim. Minha tia, Lena, de 56 anos, estava bastante furiosa quando desceu do carro. Vou poupar os detalhes do que aconteceu depois, mas sim, agora estou na casa da minha avó. Minha tia me trouxe. Ela também teve uma conversa com minha mãe e disse que era melhor ela acordar antes que minha irmã louca fizesse algo que a levasse para a cadeia ou os afetasse. Minha mãe tentou me fazer voltar para casa, dizendo que eles não estavam falando sério, mas minha tia, na verdade,
a ameaçou de briga se ela tentasse alguma besteira. A tia Lena me trouxe e minha avó praticamente disse que vai garantir que eu moro com ela. Honestamente, eu não me sinto segura voltando para casa de qualquer maneira. Além disso, estou super brava com meus pais porque minha mãe continuava se recusando a aceitar que Carla havia destruído minhas coisas. Não quero ficar perto deles agora. Não sei se realmente vou ficar com minha tia a partir de agora. Estou deixando os mais velhos resolverem isso. Já estou exausta de tanto drama e só preciso de um descanso. Minha tia e minha avó estão conversando sobre as coisas agora. Desculpem, mas não tenho mais atualizações por enquanto, porque isso aconteceu esta tarde e agora são tipo 6 horas. Atualização 3. Algumas pessoas me enviaram mensagens privadas oferecendo cartões presente para comprar roupas novas, porque minhas coisas foram destruídas. A generosidade de estranhos nunca deixará de me surpreender. Acho que pode ser porque sou uma adolescente boba, mas eu realmente não sabia que as pessoas podiam ser tão gentis com alguém que nem conhecem. Agradeço muito a oferta, mas não preciso de nada por enquanto, já estou no processo de repor minhas coisas. Minha tia me levou às compras hoje e comprou um monte de coisas para mim. Ela me disse especificamente para comprar o que eu quisesse, porque o dinheiro sairia do bolso dos meus pais. De fato, depois que fiz a última postagem, minha mãe e meu pai foram à casa da minha avó para conversar. Minha tia também estava lá, então foi como uma pequena reunião. Minha mãe chorou o tempo todo e meu pai não parecia melhor. Não sei os detalhes exatos do que foi discutido, porque eu não estava lá e só me contaram algumas partes do que foi falado e aconteceu. Meus pais imploraram para me ver, mas minha tia disse que não, porque eles já queriam me expulsar antes, que não bancassem os bons pais agora. Além disso, quando soube mais tarde, não é como se eu quisesse falar com eles e ouvir as razões ridículas de por que estão do lado da minha irmã, mas pediram perdão pelo que aconteceu à minha tia e à minha avó, para que transmitissem a mim. Minha mãe disse que estava em completa negação e não queria acreditar que Carla iria tão longe. Nem preciso dizer que nenhuma de nós três acreditou em nada disso. Depois que minha tia e eu saímos da minha casa, ela verificou as câmeras externas e viu minha irmã fazer exatamente o que dissemos que ela fez. Minha mãe ligou imediatamente para o meu pai e contou o que aconteceu. Ele teve que sair mais cedo do trabalho e confrontou Carla pelo que ela fez. Minha querida irmã, claro, abriu o berreiro e culpou suas ações nos hormônios. Esses hormônios devem ser doados para a NASA ou algo assim porque são muito poderosos. Ou então o cérebro da minha irmã, porque ela acha que alguém ainda vai acreditar nessa besteira. Em defesa da minha irmã, meus pais acreditaram por muito tempo. Então, seriam os cérebros dos meus pais que deveriam ser analisados? Eles estão tentando levá-la para a terapia, mas duvido que ela vá. Também duvido que meus pais vão pressionar demais. Além disso, meus pais não precisavam me dizer, mas sei que minha irmã vai usar a criança como moeda de troca. Meus pais nunca abandonariam seu neto, muito menos o primeiro. Eles querem que eu volte para casa, mas deixei bem claro que não porei os pés na casa enquanto minha irmã estiver lá. E mesmo que ela vá embora, tenho sérias dúvidas de voltar neste momento. Isso é em parte porque eu não queria incomodar o resto da minha família com isso antes, porque sabia que ficariam presos no meio do drama dos meus pais e da minha irmã. Agradeço o que fazem, mas sei que comprar roupas para mim ou me ter em casa era a última coisa que minha tia queria. Ela gosta de mim, mas sabe, as visitas começam a incomodar depois de vários dias em casa. Meus pais também sugeriram me levar às compras para conseguir coisas novas, mas minha tia interveio rapidamente e disse que ela faria isso, então não era preciso. Foi aí que meus pais disseram à minha tia que pagariam o total do que ela gastasse. E minha tia e minha avó estavam lançando olhares de raiva para eles o tempo todo a propósito. Então é assim que estamos. Parece que vou ficar com minha tia por um tempo. Espero que meus pais não causem muitos problemas para minha tia e espero, embora tenha minhas dúvidas, que eles reembolsem tudo o que ela gastou comigo. Acho que eles querem se mostrar arrependidos, mas não vejo isso durando muito tempo. Atualização 4. Vocês não vão acreditar no que aconteceu nos últimos dias. Eu não ia voltar com uma atualização porque pensei que o problema estava resolvido e que esta seria minha nova normalidade. Mas nossa, como as coisas mudaram. Esta atualização é um pouco selvagem, então leiam por sua conta e risco. Lembram que Yulin estava em lua de mel, então não ficou sabendo do que estava acontecendo? Minha tia queria contar a ela, mas eu disse para não estragar a viagem dela. Já bastava o casamento dela para minha irmã causar mais estresse. Eu sabia que ela não gostaria muito de saber de todo o drama. Bom,
Minha tia contou toda a história a ela poucos dias depois que ela voltou. Também não dava para esconder dela. Eu estava morando aqui e cedo ou tarde ela descobriria. Yulin ficou absolutamente furiosa e fez algo que eu nunca pensei que ela faria. Ela contatou o ex de Carla e falou com ele sobre o que estava acontecendo. O ex de Carla nos conhece a todos pessoalmente, porque tinha ido a muitas reuniões de família. Ficamos um pouco surpresos que ele tivesse abandonado o bebê, porque parecia um cara legal. Pois acontece que minha irmã estava mentindo para todos nós, o ex dela nem era o pai do bebê, então minha ideia dele correndo à noite não era tão absurda. Minha irmã o estava traindo com vários homens e eles terminaram alguns meses antes de minha irmã ficar grávida. Ele disse a Yulin que não havia como o bebê ser dele. Ele não conseguiu lidar com a loucura de Carla e suas infidelidades, então foi embora. Ele também sabia que Carla inventaria outra história, então simplesmente bloqueou nossos pais depois que eles tentaram contatá-lo. O ex de Carla realmente sentiu pena de mim e contou toda a verdade. Ele também enviou capturas de tela de mensagens entre ele e Carla, e aparentemente não são boas. Yulin envolveu meus pais e gritou na cara deles também. Aparentemente, o novo hobby da família é gritar com meus pais. Eu gosto, é melhor do que ter suéteres combinando entre todos no Natal. Pelo que ouço, meus pais estavam tentando levar Carla para a terapia, mas ela não quer saber de nada. Consigo imaginá-la se segurando nos batentes da porta e meus pais a puxando para levá-la. Sim, como um cachorro que não quer entrar na banheira. Aqui é onde estou realmente surpresa. Meus pais finalmente se cansaram dela e de suas bobagens. Depois de ouvir todas as coisas que Carla fez, que eu acho que eles sabiam, mas como todos nós sabemos agora, deve ser vergonhoso para eles. Deram-lhe um ultimato para ir embora e procurar um emprego, ou eles contatariam os serviços de proteção à infância. Houve muitas brigas e finalmente Carla conseguiu um emprego e se mudou. Meus pais só concordaram em pagar pelas coisas do bebê e nada mais. Claro, ela tentou me contatar para me insultar ou algo assim. Felizmente eu tinha o número dela bloqueado desde o momento em que saí de casa. Depois que Carla foi embora, meus pais me imploraram para voltar para casa, mas eu disse que não ia dar. Sei que ainda existe a possibilidade de Carla voltar implorando e meus pais a aceitarem de volta por causa do neto. Meus pais são viciados e Carla é a substância que eles consomem. Você acha que algumas semanas fora é suficiente? Eles devem estar em abstinência agora. Meus pais não cortaram contato com Carla completamente, mas eles não confiam que ela cuide da criança quando nascer. Ou essa, pelo menos, é a desculpa deles. O que eu acho? Que eles querem ter uma dose guardada para quando quiserem usar de novo. Então eles mantêm contato e se certificam de que minha irmã não esteja aprontando muito. Também estão prontos para intervir e avisar os serviços de proteção à infância se as coisas ficarem feias. Preciso ver para crer. Muitos me disseram que minha irmã poderia ter transtorno bipolar. Parece um pouco com ela, mas não posso garantir. Acho que ela tem algum transtorno, ou talvez vários, o que parece muito provável. Mas enquanto ela se recusar a ver um profissional ou um juiz ordenar, é assim que continuaremos vivendo na ignorância. Só espero que ela fique longe de mim e que não acabe machucando seu filho. No fundo, eu me importo com meu sobrinho, mas infelizmente não poderei ter um relacionamento com ele. Atualização 5. Pois é, eu já tenho um sobrinho. Carla deu à luz um menino, caso estivessem se perguntando. Por sorte, posso ter um relacionamento com a criança porque Carla não tem mais a custódia. Meu sobrinho está sendo criado pelos meus pais agora. Carla está passando por uma avaliação psiquiátrica pelo que fez antes de dar à luz. Ela também enfrenta algum tempo na prisão e multas. Sabem que meus pais mais ou menos expulsaram Carla e só ofereceram pagar pelas coisas do bebê? Bom, Carla tentou procurar trabalho e tudo, mas os empregos de salário mínimo não eram a praia dela, e o que ela conseguiu durou tanto quanto seus momentos de lucidez. Ela morava com uma amiga que já não queria hospedá-la. Pode ser que ela tenha se desesperado quando viu que teria que se virar sozinha, ela não estava pronta para aceitar isso, claro. Então, minha irmã louca começou a assediar seu ex. Lembrem-se que esse homem nem é o pai do bebê. Minha irmã simplesmente o escolheu porque ele tinha um emprego estável e tinha cuidado bem dela quando estavam juntos. Ela começou a espalhar rumores de que ele era o pai e que estava abandonando seu filho. Ele acabou processando minha irmã por difamação, porque as palhaçadas dela estavam prejudicando seriamente sua reputação.
Minha irmã enlouqueceu depois do processo e acabou atacando seu ex quando ele saía do trabalho. Houve alguma violência física leve, mas as ameaças que ela fez, de fato, a levaram para a ala psiquiátrica. Ela também irá a julgamento e talvez enfrente uma multa considerável, entre outras coisas. Não havia como serviços de proteção à infância permitirem que minha irmã ficasse com seu filho depois de tudo isso. Então, assim que ela deu à luz, eles o entregaram aos meus pais. Meus pais estão um pouco sobrecarregados, mas tentando se adaptar ao bebê na casa. As coisas com meus pais estão um pouco melhores, mas não me vejo retomando uma relação de pais e filha no futuro. Também é pouco provável que devolvam a custódia de seu filho a ela, porque minha irmã continua agindo mal e estando louca. Além disso, ela continua sem trabalho e é muito improvável que consigam tão cedo. Eles têm procurado o pai do bebê, mas sem sucesso. É difícil fazer minha irmã falar de qualquer maneira, então não parece que possamos reduzir a lista a ninguém agora. Acho que não importa tanto, meu sobrinho tem meus pais para apoiá-lo. Sim, não é grande coisa depois de ver como eles arruinaram 2 filhas, mas se você visse minha irmã, embora a primeira coisa que você devesse fazer é correr, acho que é um degrau acima de melhoria para esse bebê. Eu já amo o pequeno, apesar da minha história com a mãe dele. É melhor do que punir uma criança inocente pelas ações de sua mãe. Então é assim que estamos. Yulin também está grávida, a lua de mel fez muito bem a ela e ao marido. Então espero ser tia mais uma vez. Atualização 6. Tenho notícias porque minha irmã é basicamente uma geradora delas. Ela já havia chegado a um acordo com o ex-namorado para que ela parasse de falar dele e o compensasse. Também havia sido ordenado que ela recebesse atenção médica psiquiátrica ambulatorial e pagasse uma multa. Isso foi nos últimos meses e as coisas estavam relativamente bem com minha irmã afastada de todos, porque ela nos odiava. Mas um dia ela acordou com vontade de recuperar seu bebê, o que deveria ter sido aprovado pelos serviços de proteção à infância, e não por ela mesma. Então ela foi à casa dos meus pais para tentar recuperar o que é dela e de mais ninguém. Essas foram suas palavras exatas antes de quase incendiar a varanda da casa, quando um fogo começou depois que ela queimou algumas das coisas que havia comprado para o bebê, mas estou me adiantando. Ela foi à casa com algumas sacolas de coisas que havia comprado. Não sabemos onde ela estava morando, de onde tirou o dinheiro ou se estava sequer trabalhando, mas ela tinha alguns presentes. Ela achava que com isso demonstraria aos meus pais que já podia ser uma boa mãe. Bom, não era para eles que ela deveria demonstrar. Então, quando meus pais disseram que ela não ia levá-lo e quando também não a deixaram vê-lo porque era notável que ela não estava bem, ela ateou fogo nas coisas porque dizia que de qualquer forma não precisava delas, mas ela fez isso sobre as tábuas de madeira da varanda da frente e quase causou um incêndio. Se não fosse porque meu pai viu e conseguiu apagar, chamando a polícia para minha irmã, ela foi presa sem possibilidade de fiança, porque não é sua primeira ofensa. Ela foi acusada de incêndio criminoso e por colocar pessoas em risco, incluindo seu próprio filho. Existem loucuras e depois existe isso. Eu ainda moro na casa da minha tia, mas como terminei a escola, agora tenho um trabalho de tempo integral para contribuir em casa até que eu possa me mudar. Em parte, me sinto feliz que minha irmã possa acabar na prisão, porque você não quer ter alguém assim, com esse comportamento errático perto de você. Se não fosse por isso, neste momento eu estaria pensando em me mudar talvez para uma cidade distante e me afastar de tudo, mas isso implicaria me afastar da família que eu amo, ou seja, aquela que não é minha irmã nem meus pais. Com meus pais, melhoramos a relação com uma ou outra conversa em reuniões de família, mas não é como se eu os visse como pais realmente. Atualização 7. Minha irmã foi considerada culpada de incêndio criminoso, mas não só isso, como também por colocar em risco as pessoas dentro da casa. Ela sabia que eles estavam lá dentro, incluindo seu filho, e mesmo assim ateou fogo nos presentes. Ela nem sequer tentou apagar quando viu que a madeira estava começando a queimar. E a casa dos meus pais tem câmeras, então havia provas. O estranho é que meus pais as tenham fornecido como prova, embora talvez não tivessem outra saída porque o juiz ordenou. Mas eles também apresentaram as provas de quando ela incendiou minha roupa, o que demonstrou que minha irmã é uma verdadeira piromaníaca. Eu achava que minha irmã receberia 12 ou 18 meses, talvez apenas liberdade condicional, mas não 4 anos de internação em um centro psiquiátrico. Meus pais pediram a custódia permanente de seu neto, que já tem 1 ano,
o que significa que se minha irmã sair e decidir pedir a custódia, ela obterá primeiro visitas supervisionadas e deverá passar um longo tempo até que um juiz a deixe ficar sozinha com ele. Ainda acho que meus pais não são os melhores para a tarefa, a menos que tudo isso tenha mudado. Mas é uma chance melhor para o meu sobrinho do que continuar com minha irmã. A filha da minha prima, minha outra sobrinha, também nasceu, então estamos em temporada de bebês na família. Não reclamo, eu gosto deles.